Vamos lá então, pessoal, resolução do exercício 7. Esse exercício caiu na FUVEST e foi modificado para essa avaliação. Os modelos, os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Só para quem não lembra, a camada de valência é a última camada ou o último nível a ser utilizado. Se o elemento 1 tem na sua última camada essa configuração eletrônica, nós devemos observar o seguinte. Para o elemento 1, nós deveremos ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P3. Se vocês observarem, é exatamente a configuração eletrônica do elemento 1, da camada de valência do elemento 1. Então, nós podemos ver a última camada. Essa foi a primeira camada, ou primeiro nível, que é o K. Esse aqui, o L. E essa terceira, o nível M. Então, simplesmente eu tenho que somar a quantidade de elétrons aqui, 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 até o final. Com isso, nós podemos observar que 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 3, 15. Então, a partir daqui, nós obtemos que o elemento 1 ele possui número atômico de 15. Uma vez que eu possuo 15 elétrons, e no estado fundamental, eu possuo 15 prótons. É o seu número atômico. Para o elemento 2, eu tenho uma configuração eletrônica diferente. Vamos observar qual é. 4s2, 4p5. Se nós fizermos a distribuição, nós observaremos a seguinte situação. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, mais uma vez seguindo o diagrama, sempre no sentido das setas. Depois de 3s2 eu tenho o 3p6, depois eu tenho 4s2, vamos ficar atento à última camada do elemento. Depois do 3s2 eu venho com o 3d10, depois do 3d10 eu tenho 4p5. Com isso, nós podemos observar a última camada do elemento químico. Qual foi? Essa quarta é a última camada. Uma vez que eu tenho aqui camada K, esse 2 faz parte da camada L, esse 3 e esse 3 fazem parte da terceira camada. E na última camada aqui eu tenho 4s2 com 4p5. Então, nós podemos observar que essa foi a última camada dele. A última camada utilizada foi o 4s2, 4p5. O que o exercício sugere para a gente. Então, se nós fizermos a soma, nós observaremos 2, 4, 10, 12, 18, 20, 35. Então, 35 é a quantidade de elétrons, portanto, a quantidade de prótons, que é o número atômico 35. Então, essa foi a resolução da letra B. Da letra C, eu quero saber o número atômico do elemento 3. Que na última camada, na camada de valência, ele tem essa configuração. Simples, faremos da mesma maneira. Se a última camada é a de 3s2, nós teremos essa configuração. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e assim termina a nossa distribuição eletrônica, se ele tem 3s2 na última camada. Então, camada K
camada L, camada M, a terceira e última camada, nossa camada de valência. Então, a partir daqui, nós somaremos 2, 4, 10, 12. 12 elétrons, portanto, eu terei número atômico 12 para o item C. 12. Agora vem a questão D. A qual família pertence o elemento químico o 1? Não sei se vocês lembram, mas todas as famílias A terminam 1A e 2A terminam em S, de 3A a 8A terminam em P. Aí fica simples, só nós observarmos quantos elétrons eu tenho na última camada. No item 1, na última camada, eu tenho 5 elétrons. Então, se termina em P e tem 5 elétrons, eu sei que vai fazer parte da família 5A. Para o elemento 2, termina em P, faz parte de família A. Aí eu tenho que observar quantos elétrons eu tenho nessa última camada. Nessa última camada, que no caso foi a quarta camada, camada N, eu tenho 2 com 5. Então, na última camada eu tenho 7 elétrons. Como terminou em P, faz parte de família A. Então, se eu tenho 7 elétrons na última camada, eu tenho um elemento químico da família 7A. Para o elemento químico 3, na última camada, eu vou ter 2 elétrons. Terminou em S, faz parte de família A. Se eu tenho 2 na última camada, logicamente eu vou ter um elemento químico da família 2A. Então, essa foi a correção do exercício 7. Espero que tenham entendido.